Olá, pessoal, boa noite. Hoje aqui com mais um podcast, né? O nosso convidado de hoje é Matheus Lopes. Ele que vem falar hoje um assunto muito importante, né, para as nossas vidas, para a nossa edificação com Deus, que ele vai falar sobre a regeneração à luz da palavra. Boa noite, Matheus. Boa noite e a paz do Senhor a Amém. todos aqui presentes e também aos que estão em casa. Nós falaremos sobre a regeneração à luz da palavra. Amém. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Eu que que agradeço. flua perfeitamente o nosso podcast para que possamos levar edificação para aqueles que estão em casa. Amém. Glória a Deus. Eu queria hoje, antes da gente começar também, pedir, né, que você fizesse uma oração para que todos nós que estamos aqui participar e Amém. as pessoas que estão em casa. Ele também é diácono, Diácono, isso. também da igreja, né? Assembleia de Deus Ceará, Isso. Então vamos lá fazer uma oração para que a gente possa ser induzida, em encaminhada, nome de Jesus. não é isso? Vamos lá. Vamos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos em Tua presença, ó Pai, e nos direcionamos ao Teu altar para falarmos, ó Deus, acerca da Tua palavra. Este tema, ó Deus, que nos alcançou outrora e que transformou as nossas vidas, que trouxe, ó Pai, rumo, que trouxe direção, que trouxe estabilidade à nossa vida espiritual, que outrora estava semelhante a um mar revolto, a uma caverna sombria. Tu és aquele que traz a luz no meio das mais densas trevas. Tu és aquele que nos encontra e nos acha no horizonte mais longínquo e na jangada mais perdida do horizonte. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos louvar a Ti, Te tributar a honra, a glória, o poder e a majestade. Tudo é Teu e tudo a Ti pertence. Pai, eu te peço pelo poder da Tua palavra, vem se entronizar no nosso meio nesta noite. O lugar é Teu, o ambiente é Teu, o assunto é sobre Ti. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite. Te louvo pela vida de todos e te peço que o Senhor fique conosco, alcançando vidas e nos vivificando, nos regenerando, nos transformando e nos trazendo a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, eu acho que a primeira pergunta eu vou dizer assim: o que é regeneração? Olha só, a regeneração, para esta pergunta primeira, nós temos que entender o que é a degeneração, porque existe tanto a regeneração no sentido de tirar, regenerar, tirar aquilo que está velho, assim como um órgão que não serve mais. Se tira do corpo o órgão que não serve mais, um exemplo, um pulmão, um coração, algo que está ali inútil, ou seja, inutilizável, né, e necessita de um transplante. Então, há algumas ocasiões, aquele órgão ali ele não pode mais ser utilizado da forma que está. Ele precisa de uma regeneração, uma veia precisa de uma regeneração. E uma degeneração é algo que está destruído. O ser humano, quando nós nos reportamos para o jardim do Éden, à luz das Escrituras, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus ordenou no jardim que o homem vivesse com a sua mulher em paz, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz no hebraico Bereshit bara Elohim e Hashamai Ha'ari, ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali ele cria todas as galáxias, as constelações de estrelas, espaço sideral, tudo o que nós conhecemos aqui na Terra. Ele criou os mares, a porção seca, os animais. E por fim, como coroa da criação, ele cria o homem. E dá a ele o direito de nomear os animais e dá a ele o direito de escolher, ter o livre-arbítrio de estar entendendo sobre a sua posição de ser a coroa da criação de Deus, e diz para ele e para sua esposa, Eva, né, que depois Deus diz que se torna a mãe de todos.
e Adão o pai de todos, porque foram os primeiros a serem criados. E ali naquele lugar acontece uma degeneração, porque a degeneração da raça humana acontece quando a queda do homem acontece. Deus dá todo o direito a Adão, a Eva e diz a eles: vocês podem comer de todos os tipos de árvore, de frutos, vocês podem desfrutar da minha presença aqui no jardim, exceto esta árvore que está no centro do jardim, dela não comereis. E logo nos vem a pergunta à mente: se Deus é onisciente e se Ele sabe de todas as coisas, é como se eu colocasse uma criança de 5 anos dentro de um quarto cheio de metralhadora e dissesse a ela: não Não atire. atire. Logo ela não saberia o que estaria fazendo, porque não responde pelos seus próprios atos. Mas Deus, ele dá o poder de livre-arbítrio ao homem, porque não quer deixar o homem como um ser controlado, como um ser que é um robô, como um ser humano controlado somente por Deus e que não tem poder próprio de escolha. Deus, ele deu esse poder próprio de escolha em um estado muito antes descrito na Bíblia, em Isaías capítulo de número 12, em Ezequiel 27, falando de um que foi se meter à besta, permita-me a expressão, e querer tomar, roubar ou se fazer semelhante à glória de Deus, que foi um anjo chamado Lúcifer. A Bíblia diz que ele andava pelas pedras afogueadas do céu. Era um sinete de perfeição. Se Deus quisesse criar alguma coisa perfeita, Deus pegava Lúcifer, colocava do lado, e se não estivesse como parâmetro perfeito, aquela obra era destruída, porque Lúcifer era um sinete de perfeição. Logo, ele responsável, lá em Ezequiel 27, diz a Bíblia, pelo comércio, começou a fazer comércio com as pedras afogueadas. As pedras afogueadas era o combustível do altar de Deus, que tinha 4 rodas. O altar de Deus, a Bíblia diz em Ezequiel, que tinha 4 rodas, o trono de Deus. E os anjos adoravam em lugares separados e diziam no hebraico Kadosh. Quando eles diziam Kadosh, aquela pedra ia se inflamando de fogo e de adoração. E isso também nos reporta para Isaías capítulo 6, quando Isaías diz, tomando a palavra, dizendo: um anjo saiu do altar e voando saiu do altar, tirou uma pedra ou uma brasa viva que tirara com a sua mão com uma tenaz. Uma tenaz é uma espécie de pince, e ele tirou a brasa viva que estava no altar de Deus. Então, se no altar de Deus tem brasa viva, isso significa que tem fogo. E o lugar onde tem fogo é onde existe adoração. Então significa que a adoração que estava no altar de Deus, à luz da Bíblia, era a adoração dos anjos do Senhor. Então, a queda do homem no Jardim do Éden trouxe essa degeneração, trouxe essa perda da presença de Deus imediata. E o homem agora passou a perder o gozo do prazer da presença do Senhor, porque a Bíblia diz que no cair da tarde, Deus ele passeava no jardim com a sua voz meiga, doce e suave, dizia: Adão, Adão. E Adão dobrava os joelhos e dizia para o Senhor: Ó Criador dos céus e da terra, grandes são as tuas obras, os céus manifestam a tua glória. E como resultado da adoração de Adão, ou como recompensa, Deus espalhava ouro ao redor do jardim para que Adão se alegrasse, como sinal de que Deus havia recebido aquela adoração de Adão e que ele estava feliz em que a sua criatura estava devoltando a ele a glória merecida. Então, o livre-arbítrio é dado ao homem como uma recompensa, um favor de Deus, para que o homem decidisse entre querer viver a eternidade com ele ou viver a eternidade longe de Deus. É o que nós temos hoje em nós. Nós escolhemos a degeneração ou a regeneração. Então, para resumir, nós temos dentro da teologia sistemática um carro forte ou um carro-chefe.
Este carro-chefe é a antropologia. E quando nós falamos de antropologia dentro da teologia sistemática, nós temos duas bases importantes, que é a amartiologia, que é a doutrina do pecado, e a soterios, ou soteriologia, que é a doutrina da salvação. Com base nisso, Deus ele criou antropo, que é homem, logia, estudo, ou seja, antropologia, estudo sobre o homem, sotério, salvação, logia, estudo. Então, a salvação estudada, ou estudo da salvação, amártio, no grego, pecado, e logia, estudo. Então, estudo sobre o pecado. Está tudo ligado. Deus deu ao antropos, ou ao homem, o poder de escolher entre a amártio ou a sotério. Então, o seu livre-arbítrio fez com que ele e a sua esposa Eva se tornassem degenerados e escolhessem entre a soltério e a amártio o pecado. Então, aí é onde entra a obra de regeneração. A Bíblia se inicia com o casamento e termina com o casamento. Isso é um suprassumo nas Escrituras, é algo muito lindo que me fascina. Porque a Bíblia inicia com o casamento de Adão e Eva, Deus aplicando uma injeção, uma anestesia em Adão, dizendo a ele: tirarei esta que está da tua costela foi tirada, será chamada Eva. Adão põe o nome de sua esposa Eva. Não é Deus que coloca, é Adão que coloca, porque Eva seria a mãe de todas. E a Bíblia fala que ele se casa, Deus é quem faz a cerimônia do casamento. E aquele casamento ali, à luz da Bíblia, espiritualmente ele é destruído. A comunhão com Deus, ou o casamento do homem com Deus, é isso que significa religião, religare, ou seja, religar o homem a Deus. A nossa religião é Cristo, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Salvador, porque ele nos religou ao Senhor Deus. O que nos afastou no jardim, a nossa mão estava junta à mão do Mestre, à mão do Pai. Então a mão de Cristo veio ao transcorrer das Escrituras, da Bíblia Sagrada, nos religar ao Senhor. Então tudo isso, irmã, está ligado a uma regeneração. Mas primeiro, para acontecer a regeneração, primeiro teve que acontecer a degeneração. Então, tudo isso está em base com escolhas humanas. Então, Adão escolheu o pecado, veio a consequência, mas Deus é tão bom que não o puniu naquela forma imediatamente com a morte, mas ele trabalhando, Eva sentindo dores de parto, e a própria serpente, que no hebraico ali é Naash, dizendo a ela: por causa de teu pecado andarás se rastejando. Isso nos dará a entender, que confronta até mesmo alguns cientistas, de que ela tinha patas, né? É algo que nós podemos especular, nós não afirmamos, porque uma das regras da hermenêutica da teologia é: onde a Bíblia cala, calamos, e onde fala, falamos, né? Então essa é a nossa primeira resposta, e com base na Bíblia, eu queria dar esta resposta à luz das Escrituras. Você me perguntou o que é a regeneração, o novo nascimento, está tudo intrinsecamente ligado. E para esta resposta eu quero usar um texto que está escrito na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, do versículo 4 ao versículo de número 7, quando nos diz assim a Escritura: mas quando da parte de Deus, nosso Senhor, Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. E misericórdia aqui é a junção da palavra miseris com cardia, né? E miseris vem de miséria, cardia vem da conjunção do coração e tudo isso. Então, ali a misericórdia aplicada ao coração é Deus dizendo: eu tive misericórdia de vocês, quando eu trouxe a miséria de vocês para o meu coração. Essa misericórdia que Tito fala, Paulo escrevendo a Tito, é justamente a misericórdia do lavar regenerador da palavra. E ele diz: nos salvou pelo lavar regenerador, repito,
e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente. Isso indica uma ação gratuita, uma ação de bom grado, que nós não éramos merecedores desta tal obra, que nós não tínhamos mérito próprio para atingir a salvação. Por isso que a salvação ela não é uma recompensa, a salvação é um presente. Porque se a salvação fosse por recompensa, os nossos próprios atos de justiça poderiam nos salvar. E isso é em vão, porque Isaías diz no capítulo 64, versículo de número 6, que as nossas melhores obras diante de Deus, ou os nossos melhores atos de justiça, são como trapos de imundícia diante do Senhor Deus. Ou seja, diante de toda a sua justiça, a nossa não é nada. Porque Isaías não está dizendo a sua pior obra diante de Deus é como trapo de imundícia. Ele está dizendo a nossa melhor obra. Imagine o que você já fez de bom em toda a sua vida. Chegar aos pés, né? Imagine tudo que nós já fizemos de bom ou fazemos todos os dias. Isaías está dizendo, não é o que você faz de ruim que é trapo de imundícia, é o que você faz de bom. Ele está dizendo que nós pensamos que é bom diante de Deus, ele está dizendo não chega a merecer a salvação. Por isso que a salvação não é pelas obras, a salvação é um presente que Deus escolheu nos dar sem merecermos e nós abraçamos e recebemos por fé. Em concluindo o texto, ele fala do lavar regenerador do Espírito, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo. Esse é o canal, a fonte é o Senhor, canal Jesus Cristo, o nosso Salvador, a finalidade, e ele o fez a fim de que fôssemos justificados, Tito diz, por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, herdeiros de Deus, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Amém. Então essa é a resposta da Ô, primeira Mateus, pergunta. no que você nos traz, eu tenho duas perguntas a fazer. Uma é, Deus, como ele sabe todas as coisas, então ele sabia que o pecado existiria, Isso. né? Então, como é que nesse contexto entre a regeneração e a segunda pergunta seria em relação à misericórdia de Deus, né? Porque ele já sabia que ia acontecer e teve uma fala da parte da salvação, né, que entra a misericórdia, que você falou que não é as obras que salva. Então, Isso. assim, mas ela faz parte, como é que funciona? Porque, assim, eu, dentro do meu entendimento, e acredito, porque, assim, às vezes quando a gente fala que a obra, ela não salva, as pessoas subentendem que não é para fazer obra. Isso Tu mesmo. tá entendendo? Uhum. Por isso que, assim, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso, porque É. porque eu já ouvi pessoas dizer, mas não é a obra que salva. Ela não é ligada diretamente, no meu entendimento, mas ela faz parte, porque eu acho assim, que na própria palavra de Deus fala que quando abençoamos, somos abençoados. Agora, Isso. tem gente que vai pegar também e achar que abençoar, você é abençoado, então você já está fazendo Complemento total. exatamente, o principal. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois questionamentos. É bom nós definirmos as obras e diferenciá-las na Bíblia Sagrada, a obra e a salvação. Jesus ele fala totalmente que a obra é algo que nós fazemos como um ato voluntário. É como se fosse uma obrigação, Isso. né? É algo que o ser humano faz porque ele é ser humano e ele precisa amar o seu próximo, porque é um dos mandamentos de Cristo, mas biblicamente a gente não pode falar para agradar, porque a Bíblia nos ensina dessa maneira. Nós precisamos falar o que é certo, sem negociar o que a Bíblia nos propõe. A Bíblia nos diz que a salvação ela não vem por mérito de obras, porque como eu disse e volto a dizer, se fosse pelas obras, não seria um presente, seria por merecer, né? Uhum. E a Bíblia diz, Paulo citando, escrevendo na sua carta, se não me foge a memória aos Filipenses, ele diz, porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. Aí ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Veja o que Paulo diz, a afirmação paulina, ela é muito séria e eu acredito que ela resume toda esta pergunta que a irmã me fez, trazendo dentro de uma teologia paulina. Paulo, ele era um entendedor culto daquilo que existia dentro das Escrituras Sagradas. Ele escreve essa carta e propriamente ele insere esse versículo dizendo, porque pela graça, ou seja, pela graça é porque não havia em nós e nem há méritos humanos para que nós pudéssemos receber a salvação sem ser pela graça. Agora, respondendo a sua pergunta em uma segunda fase, a obra que nós fazemos, ou quando nós ajudamos o nosso próximo, mas irmão, se eu for bonzinho, eu mereço a salvação? Você que está em casa pode se perguntar. E eu lhe respondo com toda franqueza e sinceridade nas Escrituras, não. Certo? Mas se eu for misericordioso e ajudar a velhinha a atravessar a rua, eu mereço a salvação? Não. Mas eu ajudo minha mãe, eu passo de ano, eu não repito, já está chegando dezembro, mais um fim de um ano letivo, eu não vou repetir na faculdade, eu não vou dar despesa para os meus pais, eu vou fazer tudo certinho, tudo direitinho. Eu mereço a salvação mesmo assim? Não. É porque é uma obrigação isso, né? Isso. Tem Tudo isso que coisas nós que são fazemos, obrigações. irmã Williane, né? É um complemento. Isso tudo é um complemento para que você e eu nos tornemos pessoas melhores ou cidadãos melhores. E isso tudo que você faz, telespectador, ouvinte, você que está em casa se perguntando, mas aquilo que eu fiz e o que eu faço e o que eu sou, eu não mereço um pouco da bondade de Deus pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer? A bondade de Deus, ela é independente do que nós fazemos pelas pessoas. Isso aí vem através de uma recompensa, é claro, que Deus ele olha para nós e nos recompensa quando nós fazemos algo com misericórdia. A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque deles também terei misericórdia. Quando o homem que tinha muito ódio no coração resolveu não perdoar a dívida do seu companheiro, o rei, naquele momento, o juiz, que perdoou uma dívida inquitável dele, disse para ele, olha, tu não pode pagar essa dívida, nem que tu trabalhe a vida inteira. Imagine aqui 400 bilhões de reais. Se trabalhássemos a vida toda fichado, ganhando um salário mínimo, como nós poderíamos quitar uma dívida tão alta? Né? Tendo como sobreviver, pagar aluguel muitos e ainda sustentar a família, é algo que está dentro de uma margem impossível. Né? E essa parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas, de João, ele conta falando sobre o perdão que nos foi perdoado. Não havia condições de nós, pelos nossos próprios méritos, sermos perdoados. Mas aquele juiz diz, olha, eu não vou mais cobrar nada de você. Vá em paz. A tua dívida, o teu pecado, nos dias de hoje, era o que Jesus estava querendo dizer, está perdoado. Paulo disse aos Colossenses, porque a cédula que nos era contrária foi cravada na cruz do Calvário. A cédula que nos era contrária, ou seja, o que nós devíamos a Ele, com a nossa própria vida, Ele pagou com a dele. Então, o sacrifício de animais não poderia expurgar o pecado que nós temos. 7 mergulhos no rio Gange não poderia remover a mancha da salvação. Limpeza de áurea não poderia. Sabonete de descarrego, vassoura ungida, nada disso pode, irmãos. Você que está me ouvindo neste momento, um copo de água ungido, nada disso poderia tirar, remover, expurgar a mancha do pecado que existia ou existe dentro de nós e pela graça de Cristo ela é tirada. Nada disso pode tirar
Mas o sacrifício de animais era repetitivo. O sacrifício que era processado pela lei anualmente era repetitivo. Era um processo enfadonho. Basta ler o livro do Levítico. Quando nós lemos o livro do Levítico, nós percebemos que o livro por si só fala. Ele começa a mostrar que o próprio conteúdo gira em tirar a figura do homem e colocar a figura do animal. Para que naquele animal o sacerdote entrava uma vez por ano, oferecia a oferta pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados de toda a nação. E se Deus recebesse pelo pecado dele, ele entrava novamente com seus pecados perdoados, uma vez santo, e oferecia pelo pecado de toda a nação. Mas era um sacrifício repetitivo, ou seja, todos os anos teria que acontecer. De forma que Deus olhou para a terra e disse: não há nenhum justo sequer que possa se entregar, que possa fazer com que essa mancha seja expurgada de uma vez por todas. Então ele próprio se fez carne, habitou entre nós, veio à terra, se pregou numa cruz e no final de tudo, no lugar do trono ser dele, ele deu o trono para nós. Disse aí: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Então tudo que deveria ser dele, ele se abdicou e se reduziu, e Paulo diz: ele foi morto e, sendo semelhante a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, morrendo de morte de cruz. A morte de cruz era uma das mortes mais terríveis que existia, né? Porque eram pecadores que eram levados ali, que tinham uma pena, uma sentença máxima, não era chicoteado, não era outra forma de morte mais cruel, era a morte de cruz. Os romanos valorizavam muito esse tipo de morte por uma pessoa que tinha um alto índice de pecado. Blasfêmia era um deles. E Jesus disse: eu sou o Deus, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para eles, isso era um pecado, era uma blasfêmia contra a própria autoridade mosaica. Então, eles não tinham o culpado, como a própria lei diz, por inocente. Então, esse juiz que perdoa o pecado ou a dívida deste homem, este mesmo homem que foi perdoado, ligeiramente ele tem outro credor. E ele precisa perdoar a dívida deste credor, que é 99,9% mais baixa do que aquele devia. E Jesus faz isso, ele coloca de uma forma muito coloquial, uma forma muito expressiva, parabólica, para que aqueles ouvintes entendessem o que ele queria falar. É como Jesus está falando que um rico não pode ser salvo. É mais fácil uma agulha, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se nós formos olhar por esse âmbito com uma visão reducionista das Escrituras, Jesus ele próprio se contradisse, porque Zaqueu era rico. E Jesus disse a ele: hoje entrou salvação em tua casa. Não é? Em João capítulo 3, Mas por isso diante. ainda leva também muitas dúvidas nessa parábola. Leva dúvidas às pessoas, até crenças mesmo, né, limitantes, no sentido de que rico Não pode não, herdar o reino de Deus não vai para apenas o pela sua céu. riqueza. Isso, assim, Mas tem isso muito. aí está ligado muito também a como nós entendemos o texto, porque existe a exegese do texto, eu sempre digo isso aos alunos, aos irmãos que nos ouvem, e a exegese. A exegese do texto é a leitura hermeneuticamente feita bem correta da palavra, analisando o contexto remoto, analisando o contexto imediato, o contexto mediato, analisando o próprio contexto, para dentro daquilo ali nós não isolarmos um texto e dar uma aplicação exegética, uma aplicação conforme o meu próprio capricho. Porque não é a Bíblia que tem que se moldar a mim, é eu que tenho que me moldar a Porque a Bíblia. palavra é uma só, né? Isso. Então, quando Jesus fala a respeito de o rico entrar no reino dos céus, ele fala que aquele que acha
que a sua riqueza é capaz de o salvar, mas não atribui tudo que tem a Deus, não glorifica a Deus, é o rico soberbo, é o rico exaltado, é o rico que não crê em Deus, que expurga Assim como tudo que existe o vem de pobre Deus. da mesma maneira, se Assim a como gente for existe ver o em relação pobre, a classes sociais, né? exatamente. Isso é Existem pessoas que pensamentos. não têm nada na vida materialmente falando e se acham que estão no direito de julgar as pessoas, e muitos, como dizem aí, pobres com espíritos de rico financeiramente falando, né? E que querem muitas vezes humilhar outras pessoas porque tem R$ 10 a mais. Alguém compra R$ 2 de pães na padaria, ele compra R$ 10 de pães, todos os dias aquela pessoa está lá, ele se sente em um status acima, porque um compra 2, outro compra 10. Então, o sentimento está equiparado aí. É aquela mesma coisa. Homossexuais, que é um tema muito discutido hoje no mundo e muitos colocam em pauta. Ah, mas o pecado, homossexualismo, lesbianismo, pecado de prostituição, de ordens contra o corpo, contra Deus, não podem herdar o reino dos céus. Está lá no livro de Apocalipse, efeminados, tudo isso que colocam como pauta hoje em dia, né? E o pecado da mentira também está na mesma classificação, né? E nós não vemos essa relevância, né? Este tratado a respeito disso. Se a mentira é um pecado que se iguala a todos estes, então muitos também irão para o inferno porque mentem e E o têm a próprio mentira como a julgamento também, né? prática de vida, E até o né? próprio julgamento, né? Exatamente. Quando eu Então, julgo, eu também estou. julgando a mim mesmo, esqueço que quando estou apontando o dedo, tem 4 apontados para mim, ainda o braço todo, né? Então, respondendo mais claramente a sua pergunta, eu concluo dizendo esta pergunta que nós não podemos herdar a salvação por os nossos méritos próprios, né? Nós não temos condições de alcançar a garantia de vida eterna pelas nossas próprias condições ou financeiras, ou pelo que nós fazemos para alguém, como Paulo disse, e repito, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Ele estava dizendo, meu querido, não faça força, não. Isso não vai vir de você. Isso você não tem poder para fazer. Isso você não tem poder para receber, para dar. Só eu posso dar. Então, isto não vem de vós, não quer dizer que nós não podemos fazer boas obras. As nossas boas obras também estão ligadas a atos de amor. Aquele que teve um encontro com Cristo, ele logo é um bom discípulo. Ele faz com que, ainda que ele seja uma pessoa que está passando pelo processo de regeneração, ele está sendo um regenerado e um discípulo esforçado. Um discípulo esforçado de Cristo é aquele que busca fazer o certo mesmo que erre. Iniquidade na Bíblia, no original, quer dizer pecado consciente. Eu sei que eu estou pecando, mas eu continuo pecando. Eu sei que eu estou no erro, mas eu continuo no erro. E Tiago diz: aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, quando nós cometemos o pecado de iniquidade, ou seja, aquele pecado consciente, eu sei que eu estou pecando, mas eu continuo pecando. Eu sei que isto que eu estou fazendo é errado, mas eu estou continuando a fazer. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós, malditos, que praticam a iniquidade, ou seja, aqueles que amam a iniquidade, que têm prática de vida como iníquo, aquele que faz o que quer, sabendo que está errado à luz das Escrituras, mas não tem interesse em mudança, não tem interesse em deixar o Espírito Santo atingir o seu coração e ser permitido ser mudado com a palavra. Só podemos ser perdoados pelos nossos pecados quando nós abrimos o nosso coração e nos permitimos. Quando Para queremos que o o Espírito Santo perdão verdadeiramente, né? isso, para que o Espírito Santo ele possa se apossar das nossas vidas, não é de repente. Eu não sei se aqui vocês já viram, aqui com certeza, ou acredito que não sei se eu estou equivocado, possa ser que sim, possa ser que não, porque em ambientes espirituais acontecem, mas raramente acontecem assim, em ambientes fechados, mas na igreja acontece de diversas formas, nós vemos uma pessoa possessa por demônios.
E você vê que quando o Espírito Santo ele batiza alguém, a pessoa começa a glorificar, a exaltar ao Senhor, a falar em línguas espirituais, tudo isso pelo o mérito, o dom da palavra, tudo isso que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, tudo que uma igreja pentecostal ela acredita, isso está realmente ligado a fontes, né? Os batistas reformados, tem os batistas tradicionais, os presbiterianos, não creem desta forma, está tudo relacionado a um ver diferente da palavra de Deus e que é respeitado, né? Toda visão ela tem que ser e deve ser respeitada. Mas quando o Espírito Santo entra, ele entra fazendo barulho. Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, ele desceu e desceu como labareda de fogo. E todos ouviam de fora do cenáculo as línguas que eram faladas pelos discípulos que estavam dentro. Era uma língua missionária. Aquele que era helenita ouvia falar na língua dele, aquele que era egípcio ouvia falar na língua dele. E ouvia falar o quê? Que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Que Jesus pode transformar a vida. Ele ouvia na sua própria língua, então era uma língua missionária. Quando nós estudamos missiologia, nós entendemos um pouco sobre esta língua missionária que foi falada ali. Então, quando o Espírito Santo entra, ele deixa um sinal, mas quando ele sai em silêncio. É uma diferença muito grande, né, da angelologia, da cristologia, do Espírito Santo, a paracletologia ou a pneumatologia, é uma diferença muito grande, porque o Espírito Santo entra com barulho e sai em silêncio. Satanás entra em silêncio e sai dando os gritos, né? Sai naqueles gritos que muitas vezes nós vimos. Eu, por exemplo, já tive várias experiências. Ali quando dirigia o campo em Cupira, enviado pela igreja, ainda como diácono da igreja, para estar à frente daquele campo, daquela obra, vi muitas das vezes o inimigo ali naquela situação, pessoas aprisionadas e para a glória de Deus serem libertas por Deus, né? Então isso é muito gratificante aos nossos olhos, essa regeneração. Verdade. Eu hoje estou meio calada porque eu estou só aprendendo. Ultimamente, quando vem aí, o pessoal aqui falando um pouquinho sobre... Já eu falo né? muito, Não, me mas controle assim, aí. mas eu gosto, porque eu gosto de aprender e tenho certeza que as pessoas de casa, né, também elas aprendem e são edificadas também, não só com a palavra, mas também Glória a Deus. com o estudo, né? Amém. E é como eu falei, acho que num podcast anterior, que a gente ouve, aprende, né? E traz para si uma nova retificação, um novo entendimento e pega para si aquilo que de fato vai lhe transformar, né? Exatamente. De regenerar. Porque Regenerar. como você bem falou, que tem várias religiões, né? Assim, vários segmentos, que uma tem uma concordância de um fator, outro de outro, mas no final tudo fala de um só Deus, Isso. de um só Isso é desenvolvimento, de uma maravilhoso. evolução, né? Isso, Porque eu costumo dizer que estamos aqui para evoluir. com E certeza. aprender, todo mundo tem o que aprender e o que É. contribuir. Né? Não Iremos morrer aprendendo. é isso, tem uma frasinha que eu gosto que é: ninguém é tão grande que não aprenda, e nem tão pequenininho que não possa ensinar. Isso. Então, o aprendizado, o conhecimento, a evolução está para todo mundo. E tem uma frase que está relacionada a essa, que ninguém é tão velho que não possa aprender e nem tão novo que não possa ensinar, né? Muitas vezes tem pessoas que, por serem mais idôneas em idade, se rejeitam a aprender com os mais novos, né? E eu vou dizer, as Mais crianças têm novos hoje em muita dia. coisa para... Cabedal intelectual muito elevado, Elevado, né? Está exatamente. para além, muitas vezes a gente vê crianças falando, dizendo coisas que... Essa semana eu vi minha sobrinha falando uma coisa que adultos falam, mas não uma coisa que está para fora do respeito, né? Mas uma coisa que adultos falam. E é interessante a compreensão, né? Nas mídias sociais nós vemos que hoje essa evolução, as crianças parecem que estão nascendo superdotadas, né? As crianças falam coisas que, assuntos, temas que os adultos entendem, né? Os adultos entendem o que a criança está falando, a ponto de uma criança de 11, 10 anos ter uma conversa com um adulto quase que no mesmo nível de compreensão. Bem, né? Bem É comparado. verdade.
Mateus, assim, eu sei que você estudou teologia, né? Isso, Filosofia, também é isso. professor, gente, por isso que ele, né, traz aí tanto conteúdo para nós. E eu queria, assim, entender o que a teologia e a filosofia conseguiu, como foi, assim, que agregou, né, hoje na igreja, no seu cargo, o que lhe motivou a estudar a teologia, a filosofia? Olha só, o meu despertar, o despertar de Deus em meu coração, pelo estudo da palavra, começou desde muito novo. Eu prego desde os meus 9 anos de idade. E quando sempre acompanhado do meu pai, avô, porque, como diz, pai é quem cria, né? E o meu pai foi o meu avô e é o meu avô. E chamo de pai, chamo minha avó de mãe, né? Minha mãe, eu não chamo-a de mãe, eu chamo-a pelo nome. Eu não fui criado por ela, mas tenho grande estima, grande carinho, grande amor, grande respeito e grande consideração, Amém. né? Assim como tenho também pela minha avó, que chamo-a de mãe apenas porque fui criado com Com ela, ela. né? Mas desde a minha infância, eu fui ensinado a buscar a palavra de Deus, a cultos domésticos em casa. Eu me recordo de um dia em que fiz uma oração em casa e antigamente, né, nós tínhamos pouco acesso a questões financeiras, nós não tínhamos muitos recursos financeiros. Nós éramos uma família pobre, digamos assim, uma família pobre de recursos. Nosso pai não tinha muita condição financeira para nos dar o que a gente muitas vezes queria, né? Uma roupa muitas vezes era doada, precisava ser doada para a gente usar. E eu lembro que eu ganhei um paletó e uma gravata da mãe da minha irmã, que se chamava Vanessa, talvez ela assista esse podcast. Um abraço para você, Vanessa. Vanessa, talvez não assista o nosso podcast, curte, segue lá o canal, Aí, ativa o sininho, siga a porque é dica, vários, né, em nome de Jesus. comentários e são temas importantes Aqui para o está nosso sendo trazido à desenvolvimento. tona, né, a história. Então, Vanessa, ela costumava me dar de presente, muitas vezes, uma gravata. E eu guardava, e hoje já repassei esse presente. Essa gravata de infância, já repassei para o meu irmão, já repassei para sobrinhos, né? E ainda tenho algumas guardadas também como recordação. Mas isso começou a se tornar mais real após a minha fase de adolescente. Aos 9 anos eu comecei pregando, decorei o Salmo 91, mas na verdade o que eu tinha em mente era versículos decorados. Eram parábolas decoradas, eram salmos decorados. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. 91, todos os salmos, a maioria deles eu tinha decorado. E quando meu pai, avô, me levava para um culto, eu pedia a oportunidade e dizia: eu quero falar, eu quero trazer uma palavra. E muito interessante que desde a gravidez da minha mãe, Deus dizia: o que daí proceder sairá para a glória do meu nome. O menino será um pregador das minhas palavras. Ele falará a minha escritura. E eu tenho um projeto com ele desde o ventre. Foi assim que Deus falou comigo, foi assim que Deus me conservou e está me conservando de pé. Assim como ele disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Isso mostra o quesito soberania de Deus. Soberania na pré-existência do ser humano. Ou seja, antes do ser humano vir à Terra, antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, ele já conhece. Ele conhece meu filho, minha esposa está gestante, 2 meses, e ele já conhece, né? Deus me prometeu um filho, um menino, Daniel, e esse foi o nome do filho que Deus prometeu para mim. Estava em uma certa madrugada e ouvi uma voz muito forte falando dentro do meu quarto que o nome do menino seria Daniel. Foi o Senhor que me prometeu. E eu lembrei da minha experiência quando criança, né? Deus revelou à minha avó que o meu nome seria Mateus, né? E a minha mãe também. Então, desde a minha infância eu venho com esse desejo aplicado pelos pais, porque é muito importante, como dizem Eclesiastes, ensina o menino no caminho que deve andar.
Não é ensina o menino o caminho. Porque ensinar o caminho é dizer o caminho é aquele, mas eu não vou, eu estou aqui. É aquela questão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas a Bíblia não recomenda isso. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho, ou seja, ensina ele indo com ele, para que quando ele cresça não se esqueça e nem se desvie do caminho. E ainda que ele se desvie, ele não vai esquecer, ele vai lembrar que o caminho foi ensinado e o pai caminhou. Então assim comigo foi, aos 12 anos, 13 anos de idade, eu passei um período afastado Eu ia da perguntar igreja. isso, se em toda a trajetória assim, do seu processo, né, se permaneceu firme na igreja ou se teve aí algum... Passei aquele período da adolescência, né? Dos 12 para os 14 anos, que muitos hoje chamam de aborrecentes, né? Aborrecência. É um período em que você entra meio que em um estado paranoico mental e as ideias começam a entrar em conflito, né? E a gente começa a se perguntar sobre o porquê de muita coisa. E eu sempre E a fui um jovem curiosidade com também, a né, mente porque eu muito acho que curiosa, é isso, né? O o que me adolescente levou a é... estudar filosofia, fazer a faculdade, fazer teologia, fazer o bacharelado, tudo isso foi curiosidade despertada dentro de mim. Então, isso cooperou muito, essa curiosidade, eu não deixei que ela me levasse para o mal, mas eu transferi ela com o que eu já tinha de ensinamento para o bem na minha vida. Isso eu louvo a Deus, né? Então, na minha infância, a adolescência, eu tive do período de 12 a 14, quase aos 15 anos de idade, mais ou menos, esse encontro um pouco desagradável com o mundo, né? Onde ali conheci algumas coisas que poderiam me levar à degeneração novamente, né? E que propostas de amizades que tentaram me tirar para sempre dos projetos de Deus. Mas, como eu sempre costumo dizer, digo e costumo dizer, os projetos de Deus ninguém pode impedir e ninguém pode apagar, porque o inimigo ele planeja, mas eu sempre tenho uma frase que está escrita até no meu e-book, 20 sermões para o pregador. Antes do diabo preparar a fornalha, Deus já prepara o livramento. Amém. Antes do diabo preparar o laço, Deus já está com a tesoura na mão, né? Então Deus sempre tem um plano. O Salmo de número 2 diz que Deus ri dos inimigos. Isso fala sobre a soberania de Deus. Quando Deus vê que os seus inimigos estão armando, ele está rindo, dizendo, meu pai, né? A gente pensa, como é que Deus, sendo soberano, não sabe o que os inimigos estão a fazer contra ele, né? Ou contra nós? Na verdade, eu digo que se Deus fosse lutar contra o diabo, não haveria nem luta. É Não verdade. haveria nem luta, porque ele é onipotente, onipresente, todos os seus atributos espirituais e incomunicáveis Satanás não tem. Até para pedir permissão, para mexer, tocar na vida de Jó, ele teve que pedir, porque Deus disse a ele, toca em tudo que ele tem, menos em sua vida, porque ela a mim pertence. Então Deus é o dono de tudo e de todas as coisas. Então passei por essa fase, mas logo voltei com um apoio muito grande da minha mãe, né? Não a mãe que eu chamo de mãe, a irmã Solange, mas a minha mãe biológica, a irmã Uyara, a quem tenho um amor muito grande, que é minha mãe, e eu chamo às vezes ela de mãe também. Às vezes a chamo de mãe, mas não tem aquele costume, não é? Eu creio que vocês entendem, né? Aquele costume de se chamar de mãe, porque de não haver aquela criação, mas a consideração ser muito maior do que apenas o nome mãe. Mas todas as vezes que vejo, peço a bênção, ela está me vendo, com certeza estará me vendo e sabe de tudo isso, O né? respeito, o Do carinho, né? respeito, o carinho que tenho por ela, por ter me ajudado, por ter feito tudo quanto fez. O irmão Val, meu padrasto, que é um pai também para mim, tudo que fez, tudo quanto fez, enfim. A bênção que Deus derramou através da vida da minha mãe e minha vida em ter ido ali me buscar, em ter ido ali me levar para morar na casa dela e muitas vezes eu ali naquela fúria da adolescência, querendo sair, querendo conhecer o mundo, o pátio do forró, as coisas para se apalparem, que a visão vê, mas nós não podemos
muitas vezes provar, pegar. A adolescência é um período em que nós queremos provar daquilo que a gente vê, ouvir e falar, né? Muitas vezes eu chegava, meu irmão, minha outra irmã mais velha, chegava e falava em casa, olha, o pátio do forró, olha, cantor tal, fulano de tal vai estar aqui e tal. E caruaruense tem, né, esse desejo de estar ali inserido dentro da cultura caruaruense, né? E comigo não foi diferente, mas graças a Deus, Deus interviu através da minha mãe e eu voltei para a igreja e já voltei pregando, como diz o ditado, com 220 no acelerador. Já voltei mostrando para que vim, né? Comecei a pregar a palavra, Deus usava irmãs para mim no ciclo de oração e mergulhava a minha mente e dizia, jovem, eu estou abrindo o teu conhecimento para a minha palavra. Eu te dou desejo pelas Escrituras. Come as Escrituras, mastiga porque elas serão doces nos teus lábios como favo de mel. E eu não entendia na hora o que era, mas eu já cheguei madrugadas de sono, a chorar em cima da Bíblia, a ler e a chorar, a colocar muitas vezes o pé na água gelada para não dormir de tanto prazer por ler as Escrituras. E é assim até hoje, para a glória de Deus. E comecei estudando um livro que ganhei por correspondência, foi o meu primeiro curso de teologia, chamado Teologia Sistemática. E fiz esse curso por correspondência, peguei o certificado, desde aí então não parei, comecei minha experiência dentro da teologia, da pregação, recebendo convites para pregar em todo, não vou dizer o país, mas em estados afora. Já fui em congressos de mulheres, congressos de jovens, até agendas anuais nós temos marcadas. E Deus, ele sempre tem nos honrado porque nós honramos a Ele, honramos a nossa família, honramos a palavra e a nossa liderança. Inclusive, para estar aqui, eu pedi autorização, meu pastor Elmi, sempre tenho esse contato com ele direto, de tudo quanto fazer, pedi ali a sua autorização, a sua orientação, e ele disse que aqui é um lugar muito bom para se estar. Ele Mulheres veio também, iluminadas. né? Ele veio Isso, ele já, veio é aqui e uma gostou benção, bastante. é uma benção. Então é É, isso, eu passei por esse processo e hoje estou aqui para a glória de Deus. Comecei namorando com a minha esposa, ela tinha 13 anos de idade, né? E era um namoro mais assim, por celular, mensagem de texto, né? Ainda não tinha o WhatsApp naquele tempo. Então, não faz tanto tempo, mas ainda não tínhamos acesso fácil, como hoje digo, uhum. né, ao WhatsApp. Mas tínhamos ali alguns meios de comunicação que era mensagem de texto, né? E me comunicava, ela pediu meu número para orar por mim, porque sabia que eu estava voltando para a igreja recentemente. Ela tinha 13 anos e eu tinha 16, né? E hoje, para a glória de Deus, fazem 10 anos que estamos juntos, para a glória do nome do Senhor Jesus, de namoro, noivado e casamento, e de casamento faremos 4, e vindo aí já o nosso Daniel. herdeiro Daniel, em nome de É desse Jesus. jeito. Ô, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do seu livro, que a gente está sabendo aí que você Isso, falou, o que é que você traz nele. muito bom. Por causa do decorrer do tempo, né, que a gente já está lá no finalzinho, Uhum, mas eu queria que você passasse um pouquinho, né, sobre o que você montou no livro, o que é que você pode trazer de edificação para as pessoas, aonde elas podem pois não. encontrar, né, esse livro, Uhum, e deixar uma mensagem aí para o pessoal de casa. ok. O e-book ou o livro, né, que é um livro Eu ia falar digital, e-book, mas aí vamos, isso, vamos livro é, popularmente, gente, no falando, né? popular livro, né, eu escrevi no período da pandemia, né, onde estava ali fechado tudo. Eu escrevi o livro inspirado por Deus, ali com aquela inspiração divina, 20 sermões para o pregador, certo? Esses são sermões muito práticos e fáceis de ministrar. Eu acredito que eu No tenho caso, é um livro que aqui. orienta, Isso são palavras didáticas para o sim, pregador, como tirar a timidez de falar em hum, público, como pregar em público, fala um pouco também sobre oratória e apresenta depois 20 sermões para o pregador. Pessoas que têm um pouco de dificuldade de pregar na igreja, geralmente para pessoas que se expressam
na igreja, mas ainda não tem aquele manual de Desenvoltura, né? pregação, aquele sermonário. Então, eu começo aqui me apresentando, não sei se daqui dá para ver, né? 20 sermões para o pregador. Essa aqui é a capa, aqui onde está meu nome em cima, Mateus Lopes, e aqui embaixo um pouco sobre a minha história, a igreja onde fui coordenador, o que eu passei, o que eu vivi, um pouco da minha formatura, né, acadêmica, minha formação, graduação em teologia, em filosofia, e o meu interesse, como foi perguntado nessa área, e depois apresento o sumário com o primeiro sermão, agindo Deus quem impedirá, os pensamentos de Deus, o avivamento inesperado, Deus abre as portas, Deus abate a soberba. Eu falo um pouco aqui sobre Nabucodonosor e entro um pouco também nessa questão que nós falamos aqui sobre o rico entrar no reino dos céus, que ali não é o rico, não tem nada a ver com a pessoa que é bem financeiramente, mas a pessoa que faz do dinheiro o seu Deus, o seu próprio Deus, né? Então aqui Nabucodonosor ele passou 7 anos comendo capim e quando se deu conta estava comendo terra, para Deus mostrar a ele que a honra e a glória era e é e pertence a ele, né? Então depois de 7 anos Nabucodonosor ele voltou a ser chamado servo de Deus, porque reconheceu que a glória é somente do Senhor. Então, até aqui nós temos 20 sermões e não vou citar todos, mas aqui temos um supra, né, sumo desses sermões que foi um dos apogeus, foi bastante, graças a Deus, elogiado, as 7 trombetas do Apocalipse, certo? E 3 coisas que devem ser multiplicadas, certo? E aqui trago uma introdução, saudando a todos, que o nosso e-book é fruto de muita dedicação e de oração, né, principalmente. E esse e-book os irmãos encontram no meu Instagram, @mateuslopes.2222, certo? Esse e-book está lá, algumas partes dele, e hoje, para se ter acesso, eu tenho o meu número de WhatsApp, que é uma plataforma que eu uso particularmente, e tenho ali o meio de venda, né? E hoje em dia, assim, de entrega mais fácil. Eu uso assim, certo? Certo. Esse e-book que nós fizemos para abençoar a vida de muitas pessoas e muitas pessoas têm sido abençoadas com esse meio, né, de fazer com que a palavra de Deus venha se tornar notória, né? O conhecimento é libertador, né? O conhecimento é muito libertador. O Então, conhecimento liberta a mente do homem, né? verdade. Então aí vocês sabem já onde achar o e-book do Isso. Mateus, né? Mateus Lopes 2222 está lá no meu Instagram e também está o meu número, certo? Lá abaixo, ali todas as minhas descrições de informações, depois o meu número embaixo, se quiser ter um pouco de acesso a esse conteúdo, temos lá, né, nos meus stories, tem algumas publicações que fazem referência ao e-book, certo? O 20 sermões para um pregador, que é muito importante nessa etapa inicial, para os pregadores mais novos e também para os mais idôneos. Eu vou ler, viu? Eu gostei do Muito conteúdo, bem. do assunto. Vou É ler muito para aprender. profundo, muito Sempre é bom a inspirador. gente, feito eu digo, o conhecimento é libertador, É válido, né? com certeza. Mateus, muito obrigada Aí eu que agradeço, por sua presença. Sei que foi edificante, mudou com certeza. muito, né, a vida de quem está lá do outro lado. Tenho certeza absoluta que muitas pessoas aprenderam e até foi plantada a sementinha do aprender Em mais, nome de né? Jesus. Eu creio É esse o dessa nosso maneira, objetivo. né? E agradeço a vocês de casa por estar aqui conosco em mais um podcast até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.